Pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo para falar de triângulos e agora nós falaremos das medidas dos ângulos de um triângulo. Um triângulo, ele vai ser denominado acutângulo quando seus ângulos forem agudos, ou seja, eles serão menores que 90, por isso esse nome, acutângulo. Se um dos ângulos de um triângulo for reto, como esse ângulo aqui, a gente vai falar que o triângulo é retângulo. E se o triângulo tiver um ângulo obtuso, eu vou chamar ele de obtusângulo. Então, eu peguei esse aqui como exemplo. Eu medi com o transferidor, que o ângulo D é 130. E aí, ele é obtuso. E aí, eu tenho dois ângulos aqui, o E e o F, agudos. Só desse ângulo D ser obtuso, eu vou chamar ele de obtusângulo, ó. Classifique cada triângulo de acordo com as medidas dos ângulos. Vocês vão medir os outros dois. Eu chamei o triângulo EDF de obtusângulo. Coloquei que o ângulo D é obtuso, o E e o F são os agudos. E aí, vocês vão terminar o restante dos ângulos. Irão medir e colocar aqui, ó, no item A e no B, as suas próprias conclusões. Pessoal, em relação às demonstrações das medidas dos ângulos, eu farei presencialmente, para que vocês possam entender. E a gente vai assumir agora como verdade, né? Sem demonstrar, mas a gente vai assumir isso como verdade, que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Ah, pode ser 181 graus? Não, é exatamente 180. E aí, eu fiz esse exemplo. Tem o triângulo ABC, ângulo alfa, mas eu poderia colocar x, y, z, qualquer valor desconhecido. Ângulo B mede 75, ângulo C, 50. Eu tenho que o valor de alfa mais 75 mais 50 tem que ser 180, por conta dessa definição. Depois eu vou demonstrar para vocês, mas a gente vai assumir isso aqui como verdade. Qualquer triângulo, pode ser equilátero, escaleno, acutângulo, a soma dos seus ângulos internos será sempre 180. Eu isolei o alfa, que é o valor desconhecido, e coloquei que ele é igual a 180 graus. 75 graus mudou de membro? Mudou de sinal, menos 75. 50 graus mudou de membro? Mudou de sinal, menos 50 graus. Então, alfa é igual a 180 menos 75, 105. Menos o 50, 55. Então, esse valor aqui, que era o desconhecido até então, mede 55 graus. Se eu pegar os 55 graus mais 75 mais 50, eu terei exatamente 180 graus. E é de modo análogo que vocês vão fazer essa conta para esse triângulo com esses valores, tudo bem? Continuando, triângulo isósceles. Triângulo isósceles é um triângulo com dois lados, aqui, ó, colocou pauzinho aqui, é para sinalizar que são iguais. Esse lado aqui, ó, ABC, é do mesmo tamanho que o AC, então ele é um triângulo isósceles. Depois eu vou demonstrar presencialmente para vocês, tá? Ó, o ABC são os vértices, BC é um segmento BC, que é a base. Por que eu coloquei X e X? Porque se o ângulo B é X, o C também é X, vai ser a mesma conotação. Poderia ter colocado Y e Y, W e W. Por quê? Vou demonstrar presencialmente, mas a gente vai assumir como verdade que em todo triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. Por isso que eu coloquei medida do ângulo B é x e medida do ângulo C também é x. Então, no isósceles, lados de tamanhos iguais e ângulos da base também com medidas iguais. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. Tudo bem? Isso aqui é para isósceles. Agora que nós já sabemos aquela propriedade que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180,
E aqui, ó, eu tenho um triângulo isósceles. O que que eu tenho? Esse lado PQ é do mesmo tamanho que o lado PR. Aí sinalizar aqui, ó, com um tracinho para indicarem que são lados de tamanhos iguais. Eu sei anteriormente, né, que eu já tinha dito que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180. E aqui, ó, não tem valores. Como eu sei que eles são isósceles, dado pelo exercício, os ângulos de sua base têm a mesma medida. Então, se eu chamei de x aqui e tem a mesma medida no outro, o outro também é x. Eu somei x mais 50 igual a 180. 2x, né? Porque eu tenho x mais x, 2x, mais 50 é igual a 180 graus. 50 graus, coloquei para o segundo membro, mudando de sinal, virou menos 50 graus. 180 menos 50, 130. 2x é igual a 130. Se eu estou multiplicando por 2 esse x, eu vou ter que dividir por 2. 130 graus dividido por 2, 65 graus. Cada ângulo da base mede 65 graus. E agora vocês vão fazer o mesmo processo para esse triângulo do item B e do item C também. Qualquer dúvida, me chamem.